muita alegria, com muito prazer, saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez agradecendo a vossa audiência, que tem nos ouvido, nos assistido através do canal Encontro com a Verdade. Aqui é somente a verdade, nada mais do que a verdade, porque Jesus é a própria verdade. Se você está gostando dessa programação, mande um like para nós, divulgue, compartilhe com outras pessoas, mande nas redes sociais e o mais importante de tudo, inscreva-se neste canal, que será uma bênção, porque estamos orando por todos aqueles que estão se inscrevendo neste canal e cremos que haverá muito êxito a sua audiência para conosco. Hoje nós vamos falar algo diferente, que está em nosso meio, mas às vezes não sabemos qual é o significado, qual é o sentido. Vamos falar hoje de missiologia. O que é missiologia? É o estudo sobre missões, a obra missionária. Então nós vamos aqui hoje falar a respeito disso. Vamos citar 5 perguntas e a própria Bíblia vai responder essas perguntas. Temos falado de missões, mas no nosso entendimento, no seu entendimento, o que significa esta palavra? Qual é o sentido desta palavra? Então, antes de começarmos a falarmos a respeito da obra missionária, vamos ler um texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 15 e 16. Nos diz assim a palavra de Deus: mas quando aprouve a Deus, que pela sua graça me chamou e me separou, a revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse o Evangelho entre os gentios, não consultei pessoas alguma. Talvez você vai ver na sua Bíblia, não consultei carne e nem sangue, na versão corrigida. Mas se nós lermos a NVI, Nova Versão Internacional da Bíblia, nós vamos ver o grego original, que carne e sangue é pessoas. Então não consultei pessoas alguma, diz a palavra do Senhor. Então, referindo-se à pergunta que nós estávamos falando, o que é missões? Qual é o significado? Qual é o sentido desta palavra? Às vezes muitas pessoas dizem, vou fazer missões em tal lugar. Mas nós temos que saber qual é a etimologia, a origem desta palavra. Da onde ela surgiu? Ela vem do latim, de um termo chamado mito, que significa enviar alguém para uma tarefa especial. Porque, na realidade, nós não vamos encontrar a palavra missionário na Bíblia, de jeito nenhum. Mas se nós discorremos as Escrituras Sagradas, quando nós lemos em Lucas, capítulo 6, versículo 12, a Bíblia nos diz que Jesus subiu ao monte e passou a noite inteira orando, e pela manhã ele desceu. E dentre os seus discípulos, que ele tinha muitos, ele escolhera 12 e colocou o nome de apóstolos. Nós lemos também quando Paulo escreve a epístola aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11. E ele deu uns para apóstolos. Então, o que é isto? No grego é apostelo, que significa enviado. Então, aí nós vemos a palavra missionário. Porque apóstolo realmente só existiu os verdadeiros apóstolos na época do ministério terreno de Cristo. Porque eles foram testemunhas oculares do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição. Paulo foi um dos que alcançou o apostolado,
porque ele viu a Jesus, como diz no capítulo 9 de Atos, como um abortivo, fora de tempo. E Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia, aprendendo diretamente com o Senhor Jesus. Então aí nós vemos o significado desta palavra missões, enviado para uma tarefa especial. Automaticamente aquele que é chamado para esta obra, ele vai para o lugar determinado a qual Deus o mandou, e ali ele vai começar a obra de evangelização. Evangelizar é proclamar o evangelho, a palavra de Cristo. Então, aí nós vemos que missões e evangelização se tornam mútuo essas palavras. Segundo item, como fazer missões? A Bíblia nos responde. Como fazer missões? Automaticamente temos que nos preparar, porque não existe nada neste mundo, tanto na área secular como na área eclesiástica, se não tiver um preparo em nossas vidas. Nós temos que nos preparar para aquilo que Deus está nos chamando. Se não houver um preparo, dificilmente nós teremos condições de evangelizar a cidade ou a nação para onde Deus está nos enviando. Então é necessário estarmos alicerçados na Bíblia Sagrada, termos um bom conhecimento. E se houver necessidade e tiver condições de fazer um curso teológico, fica melhor ainda para que você tenha mais conhecimento na palavra de Deus. Se nós notarmos diante de nossos olhos carnais, a ótica humana, olhar para a vida de Moisés, a partir do capítulo 2, o seu nascimento, o seu crescimento, a sua fuga para o deserto de Midian, aos nossos olhos, Moisés já estava preparado para ir ao Egito e libertar Israel daquele cativeiro. Mas ainda na consciência, no conhecimento de Deus, Moisés tinha que passar por um processo para que ele pudesse realizar esta obra, a qual Deus haveria de terminar para que ele a fizesse. Então nós vemos que a Bíblia diz em Atos 7, do 22 a seguir, que Moisés era um homem poderoso em obras. Moisés tinha todo o conhecimento do Egito. Moisés era candidato ao trono faraônico. Moisés era general do exército de Faraó. Mas nem tudo isso Moisés ainda estava qualificado para libertar Israel do cativeiro. Então nós vemos que Moisés passou por um processo, quando ele fugiu do Egito, foi para o deserto de Midian 40 anos. Com mais 40 que ele ficou no Egito, foram 80 anos quando Deus o chamou para esta grande obra. Se lermos em Êxodo, capítulo 7, versículo 7, quando Arão, irmão de Moisés, e Moisés foi falar com Faraó, Arão já estava com 83 anos e Moisés estava com 80. Então nós já vemos que ele já estava apto para fazer a obra que Deus tinha determinado para que assim ele o fizesse. Não vamos dizer que você vai ficar 40 anos se preparando para que Deus o envie. Porque hoje as facilidades é muitas que nós temos nos nossos cursos, na área em que nós estamos estudando. Então tudo se facilitou nos últimos dias. Nós vemos também o apóstolo Paulo no capítulo 8, quando ele perseguia a igreja de Deus. No capítulo 9, ele teve um encontro real com Jesus. E Jesus o chamou para esta grande obra. Ele teve um encontro, é do nosso conhecimento. Não sabemos se Paulo estava montado sobre um cavalo ou sobre um camelo, não sabemos, porque a Bíblia não nos informa.
desta maneira, mas sabemos que ele teve um grande encontro com Cristo. E ele não fez a obra de imediato. Nós vemos as qualificações de Paulo. Paulo era rabino, era mestre, era o, vamos dizer assim, membro do Sinédrio. E não era qualquer um que poderia pertencer ao Sinédrio. Então podemos dizer que Paulo provavelmente era casado. Ou a esposa dele o deixara, devido às perseguições tremendas que tinha na época, ou ele ficara viúvo. Então nós vemos que depois que ele teve um encontro com Cristo, ele foi para o deserto da Arábia. Lá ele passaram 3 anos aprendendo diretamente com Cristo. Provavelmente foi ao 3º céu arrebatado, porque no capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo nos diz a respeito disso, que houve um homem que foi arrebatado ao 3º céu. Eu não sei, mas Deus sabe. Ele falando acerca deste arrebatamento. E ali ele diz que viu coisas inefáveis, a qual a nenhum homem é lícito ouvir. Então nós vemos que depois que ele se preparou, durante esses 3 anos no deserto da Arábia, foi para Jerusalém, pregou em Jerusalém. Os discípulos estavam amedrontados, porque Paulo era um grande perseguidor, e Barnabé o defendera, dizendo que realmente ele tinha se convertido a Cristo, e agora ele era um cristão, um discípulo do Senhor Jesus. Depois desses 3 anos que Paulo passara na Arábia, foi para Jerusalém, pregou em Jerusalém que Jesus era o Cristo, ele foi para Tarsis, sua terra natal. Ali Paulo passara 10 anos no anonimato. Então nós vemos que a chamada de Deus não é como nós pensamos. Deus chama-nos, mas tem que haver um preparo da nossa parte. Tem que haver os estudos. Se você é chamado para uma nação, você tem que aprender o idioma daquela nação, a cultura daquela nação. Você não pode de jeito nenhum e de qualquer modo para aquela nação a qual você foi chamado para fazer a obra missionária. Nós temos vários missionários em várias nações. Temos pastor Valmir Farinelli, sua família lá em Siracusa, na Itália. Lá em Duinville, pastor Luiz Carlos Farinelli e família. E assim muitos outros missionários que estão pregando, fazendo a obra de Deus. Mas tem que haver um preparo para que realmente nós vamos fazer aquilo que Deus tem determinado para que assim o façamos. O terceiro item é o seguinte, o terceiro item que nós temos que fazer. Aonde fazer missões? Jesus não especificou lugar nenhum. A visão de Cristo é abrangente. Quando o Senhor Jesus, em Lucas 24, 49, ele já estava se despedindo dos seus discípulos, porque ele ia ser assunto aos céus, ele disse: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Essa palavra até quer dizer-nos que os discípulos não ficariam para sempre em Jerusalém. A ordem foi ficar, para que eles fossem revestidos de poder para irem fazer a obra do Senhor. É necessário este revestimento em nossas vidas. O batismo com o Espírito Santo na vida do cristão, para que ele possa também receber os dons espirituais. É só a partir que você recebe o batismo. Então, depois que eles receberam o batismo, eles já estavam preparados. E nós vemos, terminando, nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 8,
Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. No próximo bloco, que nós estaremos aqui novamente, falando através desse canal Encontro com a Verdade, acerca da obra missionária, daremos continuidade a este estudo. Mas queremos agradecer a todos vocês pela vossa audiência, por estar nos ouvindo, nos assistindo. E se você gostou, manda um like, inscreva-se neste canal, compartilhe também com outras pessoas nas redes sociais e nós seremos gratos a você. Então, amados irmãos, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Amém. Lá na cruz, amor.